Casa de Januário. Aqui em 1946 chegou o sanfoneiro Luiz Gonzaga. Era aqui a casa aqui, morava a mãe de Luiz Gonzaga. A calçada de tijolo. Pronto, gente, já mostrei pra vocês lá a casa onde Januário morava, que era a mãe de Luiz Gonzaga. Aquela casa, inclusive, é da música que quando o Luiz Gonzaga chegou de madrugada, bateu na porta e teve o prefixo. Aí ele, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o pai respondeu lá, para sempre seja louvada nossa mãe Maria Santíssima. Essa é a famosa casa da música Respeita Januário. É aquela música, é aquela casa que eu mostrei a vocês lá, que tem a placa de madeira. E agora a gente vai onde, José, na igreja? Aqui é a igreja onde o Luiz Gonzaga foi batizado. É essa? É. Essa igreja aqui, minha gente, ó, onde ele foi Pra batizado. nossa sorte, ela está aberta. Tá? Ó, 1968, 1894. Foi. 1968. Você filmar aquela placa ali, ó. Aqui é o sítio histórico da Fazenda Araripe. Bem-vindos ao sítio histórico da Fazenda Araripe. Conheça Casa da Caiçara, Museu Bárbara de Alencar, Igreja de São João Batista do Araripe, casa onde Luiz Gonzaga chegou no ano de 1946, Casa de Clóvis Aires de Alencar, sede do Araripe, Casa de Januário, Fábrica de Caruá, Marco do Milênio, Guia Turístico Amparo Alencar. É isso. Olha como a igreja tá linda, pintadinha. Nossa. Agora a igreja pra mim tem que ser azul e branco. Yeah. Eu acho linda demais. Essa daqui é rosa, né? Um branco. Não é, pai? É, tá toda pintadinha, bem conservada. Aqui tem uma escadinha. Aqui, ela sofreu duas restaurações, ó. Duas não, três. Ela foi construída em 1868, sofreu uma restauração em 1894 e a terceira restauração em 1968. A igreja tem 156 anos, viu, menino? 156 anos? 156. Essa igreja tem 156 anos. Olha a madeira do forro dela ali. O forro da igreja. Telha em cima, né, José? Ó, de telha. Eu nunca vi na minha vida um telhamento assim de uma igreja. Então, eu também não. E a madeira, José, como é interessante, olha. As linhas.
Benedito de São João Batista, com sua alegria e contentamento, aplaudimos todos vosso nascimento, que luzente casa a de Zacarias. Nela se hospedou a mãe do Messias pelo anúncio belo que deu Gabriel. Fecundou o ventre de Santa Isabel, antes de nascido, a Cristo adorou. E Cristo a João o sacrificou, foi para o deserto. João, inocente, passou sua vida sempre penitente nas cristais fluentes do rio Jordão. Batizaste a Cristo ditoso, João, seu dedo apontou de Deus, o Cordeiro, que reuniu o mundo ao sacro madeiro. Fostes ao povoado vícios increpar e com vossas luzes, virtudes ensinar, percussor bendito São João Batista. Vossa proteção sempre nos assista, vós que valeis tanto, a Deus sumo bem, fazei que vós louvemos para sempre. Amém. Olha o jeito que é o piso. Aqui a saída. Aí tem uma escada aqui que acho que sobe lá pra cima. Igreja São João Batista do Araripe, Exu, Pernambuco. Sesc Centenário, 1968, 2018. Fundador Walter Martiniano de Alencar, Araripe. Barão de Exu. O pau já fora, pai? É o piso da igreja. Os bancos é assim, ó. Eu faço esse trabalho com o objetivo de não morrer a história, né? Então, tem mais de 30 anos que eu resgato essa história, porque normalmente as pessoas do lugar vão deixando as coisas para trás, né? Ou de lado. E aqui a história é muito rica. Me dê aquela... Vou sentar aqui. É engraçado, agora fazendo calor. De manhã estava tão frio que eu não fui só com essa blusa para cidade, não. Fui com ela, com outro casaco, para ver se aguentava o frio. Que estava bastante. Bem, é o seguinte, então eu já estou falando qual é a razão de eu fazer esse trabalho, porque aqui a gente conta uma história de mais de 3 séculos. Qual a sua graça? Hein? Qual a sua graça? Meu nome? Sim. Maria do Amparo. Olha que nome lindo. Maria do Amparo Aires de Alencar. Até mesmo antes da chegada dos colonizadores aqui. Então não era bem nessa parte, e sim lá no sopé da serra. Eu tenho um bannerzinho que explica e você entende melhor. Como foi a formação de Exu. Exu, que hoje é cidade, nessa época não era. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou pendurar. Eu estou esperando um ônibus de criança. É. Espera aí que eu coloco o pessoal. Coloque aqui pra mim. Eu conheci. Lá mesmo, mostrando. Bem, aí, você estando na cidade de Exu, você sobe mais um pouco, vira essa chapada, e você encontra um lugar que antigamente era a tribo dos índios que morava lá. Então, Exu, o nome de Exu vem do nome Assus, que eram os índios que habitavam aqui. Aí, antes de tudo, vieram os capuchinhos para catequizar esses índios. Então, para isso, eles precisavam de um local. E o local foi a construção dessa igreja, que hoje é ruínas.
mas é muito bonita. Vale a pena a pessoa ir lá. Lá no mesmo local que tinha a tribo. Então os religiosos construíram e criaram a fundação, a missão do Santo Cristo. Que é Jesus Cristo, é a mesma coisa, né? Que até hoje é o padroeiro de Exu. Mas com o passar dos tempos, isso era o quê? Nos anos 1700, no século 17. Não é nos anos, é no século 17. Aconteceu tudo isso. Construíram essa igreja, que hoje é ruínas. E aí o povoamento foi aumentando e eles acharam que não era um lugar muito bom para erguer a cidade. E vieram para onde hoje é a cidade. Desceram mais um pouco, 10 quilômetros mais. Então, no século XVIII, início de 1700, aí chegavam os donos da terra, autorizados pela coroa, que é a família Alencar. Aqui falta um N, mas a palavra é Alencar. Chegaram e vieram construir isto aqui, que hoje é a cidade. Certo? Mas, na verdade, toda fundação disso aqui, que é justamente feita pelo Alencar, foi aqui numa fazenda que fica a 200 metros, é a fazenda Caiçara. Ela é o início de muita coisa. Também é o berço de pessoas muito importantes. É onde nasceu Bárbara de Alencar, que era a avó do escritor José de Alencar. Ninguém conheceu Bárbara, ela em 1760 ela nasceu aqui, faz muito tempo, né? Mas aí ela foi morar no Crato e tornou-se uma republicana. E lá ela proclamou a república na Vila do Crato. E a importância dela foi essa, e em seguida ser a avó do maior escritor romancista do Brasil. Aliás, lá na Bahia vocês têm um caso interessante que eu vi pela televisão. É Cachoeira, né? No Vale do Paraguaçu. E é uma situação bem parecida. Eu vi e quero ir lá. Mas ele nasceu aqui em Pernambuco, Quem? José de Alencar? Não. Ele já era neto dela e nasceu em Messejana, numa praia de Fortaleza. Fortaleza. É. Porque ela estava por aqui e Crato, quando ela proclamou a República. Mas o que foi que aconteceu com ela? Primeira presa política do Brasil. Ela esteve quase 4 anos presa. E depois foi anistiada. Foi perdoar tudo que ela tinha feito. E ela veio, esteve aqui com os familiares e foi para Pio Nono, no Piauí. Uma cidadezinha que até hoje é muito pequena. Mas era lá, ela tinha familiares, tinha filha, tinha bens. E ela ficou lá onde ela faleceu. Mas a senhora tinha assim, o porquê ela foi presa, o que ela exercia na época? Ela não exercia, ela queria chefe do movimento contra os monarquistas. Por exemplo, quando o governo dominava nessa época. Exatamente, e ela queria a república. Sei. E para isso esse movimento foi reflexo da Revolução de 1817, aquela sediada no Recife, e que ela veio, como aqui a gente tem uma história só, e muito próximo do Crato, ela proclamou a república lá, e ela já morava lá, certo? Ela tinha 4 filhos, homens, onde um foi padre, depois deixou de ser padre, essa coisa aí. Também mataram o filho dela na Revolução, Tristão foi morto. Não sei se vocês já ouviram falar, numa grande barragem que tem no Ceará chamada Jaguaribara, que alimenta hoje Fortaleza e outros lugares. Então, é nesse lugar onde ele foi morto. Ele era o filho mais novo dela. Sim. Mas Quer dizer, ele já morreu lutando por esses ideais. Foi. Ele morreu em consequência. Não foi só ele que morreu, não. Muitas pessoas, viu? Sim. Aí era o poder, né? Contra pessoas menores. Ainda hoje acontece. Isso sempre existe, né? E A sempre história existirá. confirma isso aí. A história só vai se repetir, né? Só é. Pois é. Então é isso aí.
Então, quando eles acharam que lá não era um lugar próprio, desceram a 10 quilômetros num lugar chamado Lagoa dos Cavalos. É onde hoje é a cidade. E ali eles se organizaram, os homens da sociedade, limparam o local da igreja e o padroeiro é o mesmo, Bom Jesus dos Aflitos. Aí, Exu. Exu quer dizer, a confirmação, tudo começou nessa polinização ali que a senhora explicou ali, né? Lá no pé da serra, né? Ali tinha um projeto de ser uma cidade de Exu. Ela estava evoluindo nesse sentido, porque os índios já habitavam, né? Sim. Então já tinha um povoamento. Mas índio nunca quis nada, como até hoje não quer. E aí, mas vieram os religiosos para catequizar, lutando na nossa religião, que é a católica, né? É. Pois é. Aí, mas acharam que o local é muito bom. Se vocês forem lá, vocês vão verificar que nós estamos. Vocês vêm do Juazeiro, de onde? Eu venho de Juazeiro. Juazeiro. É. Então você viu que subiu a serra, a chapada, e desceu a chapada. Desceu a chapada. Pronto. Então, quando você desce, ao lado esquerdo está essa antiga vila. Essa antiga vila, sim. Que hoje não tem ninguém. Lá abandonado lá. Tá, Não, é uma fazenda de alguém, mas não com esse Nesse povoamento. intuito, nem da história, né? A história, né? sim, isso aí, a história. É o início de muita coisa, né? Sim. Então, a gamileira, que foi do Barão do Exu, e ele era dono disso aqui também, e aquela casa era dele, e ele que construiu a igreja, Ele construiu. certo? Sim. Walter Martiniano de Alencar Aripe. Já fez muitos anos do nascimento dele. E por que ele construiu essa igreja? Vamos aí, né? Aí que está o X da questão. Ele era bastante religioso e houve uma pandemia no século XIX, assolou o país todo. E aí não tinha recurso, não tinha remédio e a população morrendo. Aqui não, mas em Crato era uma vila e perderam mais de 1000 pessoas. É muita coisa para a época, né? Mas sempre a fé predominou, né? A fé Nessas predominou, ele pediu com toda a fé e ainda negociou com Deus. Eu começo a rezar a novena de São João Batista em minha casa, enquanto a igreja não apronta. Então essa igreja já conta 157 anos. Essa igreja ali, minha gente, ó. E o festejo, Essa igreja aqui. essa igreja. E o festejo pagando a promessa que ele tinha feito. Se aqui não tivesse vítimas, não teve. Aí nós temos essa obrigação, aliás, muito boa,